A sexta leitura da Parashá de Devarim, Moshe relata para o povo e disse Hashem para mim: eis que eu comecei a dar perante você Sihon e a sua terra, o rei Sihon com a sua terra. Começa a expulsá-lo para herdar a terra dele. Como assim comecei a dar? Já matou ele, já entregou, só começou? Olha que interessante, ele amarrou, modo de falar, ele submeteu o ministro espiritual, o anjo responsável dos Emorim, embaixo dos pés de Moshe e conseguiu colocar Moshe em cima do pescoço dele, ou seja, controlando ele espiritualmente, e por isso também a guerra física ia ser muito fácil. E Sihon saiu ao nosso encontro, ele com todo o seu povo, para a guerra na área de Yartza, e saiu Sihon, ele não mandou para Og ajudar ele, para te ensinar que um não precisava do outro, por mais que Og era vizinho ali, outro gigante, os dois eram muito fortes, nem convidou o outro para ajudar, e mesmo assim, Hashem nosso Deus entregou ele perante a gente atacou ele e os seus filhos e todo o seu povo. A palavra Banav na Torá está escrito Benô, sem o Vav, pode ser lido Benô, mas que a leitura correta é Banav. Por quê? Porque ele tinha um filho tão forte como ele e também esse filho foi atingido nessa guerra. E conquistamos as cidades dele naquele momento e exterminamos todas as pessoas daquela cidade e as mulheres, as crianças, não sobrou ninguém, nenhum sobrevivente. Metim quer dizer Anashim. No despojo de Sihon está escrito Bazaz no lano, nós pegamos o despojo, no caso de Bizá, já que era muito querido para eles, estavam muito felizes com aquela riqueza. Quando chegaram na cidade, na área de Og, para pegar o despojo de Og, eles já estavam cheios e satisfeitos, então já era desprezado os olhos deles. E eles já rasgavam roupa, coisas assim, que não era importante, nem perdiam tempo, somente ouro e prata. Por isso está escrito Bazonolano, pegamos o despojo, mas uma linguagem de bizaion, de desprezo. Assim está explicado no Sifri, na Parashá, Vayesh V'Seh Bashitim. Somente o animal a gente pegou de despojo e as outras riquezas da cidade que a gente conquistou, ou seja, os seres humanos foram exterminados. De Aroer, que fica na borda do Nahal Arnon, do córrego de Arnon, e a cidade que está lá no córrego até Gilad, não tinha uma cidade que se salvou da gente, tudo Hashem entregou para nós. Somente para a terra de Briamon, você não se aproximou, todo o lado, toda a parte próxima, ele fala de mão, como quer dizer, a parte do lado do córrego de Yabok e a cidade da montanha, tudo que Hashem ordenou a não pegar, não mexer, que é de Amon, que era descendente de Lot. Toda a mão do córrego de Yabok, ou seja, tudo que é próximo do córrego de Yabok e tudo que Hashem ordenou a não pegar, a gente deixou. E nós desviamos e subimos para o caminho do Bashan e encontramos o Og, rei do Bashan, ao nosso encontro, ele e todo o seu povo para a guerra em Edrei. Como assim desviamos e subimos? Quando a gente fala de ir para o norte, chamado está subindo. Disse Hashem para mim, não temas ele, que na tua mão eu vou te dar ele, todo o seu povo e sua terra. Você vai fazer para ele exatamente como você fez para Sihon, que está em Heshbon. Igual ali você conquistou e você ganhou, aqui com o Og que era gigante, você também vai ganhar. Por que Hashem tem que falar não temas? Por que aqui Moshe teria mais medo do que em Sihon, por exemplo? Em Sihon não está escrito não temas. Aqui Moshe tinha medo pelo mérito espiritual de Og, porque ele ajudou Avraham, está escrito que veio avô Palit, veio o sobrevivente, que é Og, e veio contar para Avraham que Lot tinha sido pego na guerra, etc, etc. Mas que a intenção dele era ruim. Ele fez um ato bom, ajudou Avraham, e por isso Moshe está com medo do mérito dele. Olha quanto vale um mérito de uma mitzvah. Então o que aconteceu foi que Hashem, nosso Deus, entregou ele em nossa mão, também o Og, não só o Sihon, também o Og, rei de Bashan e todo o seu povo, e nós atacamos ele até não sobrar nenhum sobrevivente. Conquistamos todas as suas cidades naquele momento, não tinha nenhuma cidade que nós não pegamos, 60 cidades, toda aquela área, aquele bloco de cidades que era do governo de Og na área de Bashan. Revelar a tradução no aramaico traduz Beit Pelech Trachona, que seria a área do governo, a área da comitiva especial. A gente vê na tradução de Yerushalmi, Megillat Esther, ele chama de os palatinos, palácios, lugares especiais do rei, chama de Trachonim. Então, Trachona seria exatamente a área do reinado, a área do palácio do rei. Ou seja, a realeza chamada por esse nome, né? Pelaquela área ali, pelaquela capital, pelaquele espaço. Assim também a gente encontra no livro de Melachim, fala Argov, lá fala próximo do palácio do rei, que lá está escrito que Pekah ben Remaliah matou a Pekah ben Menachem, então lá ali próximo do palácio. Daqui a gente aprende que
é chamado pelo nome do governo, pelo nome da área e também a área do palácio. Todas essas cidades eram cidades fortalezas com muralhas altas, com portas fortes, com barras fechando. Fora das cidades sem muralhas, muitas cidades já fora dessas 60. Areia Prazi quer dizer Pruzot Ptuchot abertas, sem muralha, como está escrito, Prazot Yerushalayim, que é Jerusalém, vai ficar aberta sem muralha, ou seja, sem preocupação e sempre se estendendo. E nós exterminamos eles como fizemos para Sihon, rei de Hesbon, exterminamos todos os homens, as mulheres, as crianças, que era a ordem divina de fazer assim. Acharem, negócio de presentes, indo e exterminando. E os animais e o despojo nós pegamos para a gente. Bazono, como a gente explicou, já era tanta coisa que eles tinham pego em Sihon, que aqui eles já não estavam mais considerando muita coisa, só pegavam as coisas mais valiosas. E pegamos naquele momento a terra da mão dos 2 reis do Emori, que está desse lado do Rio Jordão, do córrego de Arnon até o Monte Hermon, miad da mão, ou seja, da posse. Naquele momento a gente conseguiu conquistar esse lado da terra de Israel. E o Hermon era tão importante, o Monte Hermon, que todo mundo queria ter um governo ali, ter um domínio. Os Tzidonim chamavam o Hermon de Sirion e o Emori chamava ele de Senir. Em outro lugar a gente fala que Har Sion o Hermon, então a gente vê que tem 4 nomes, Sirion, Sion, Senir e Hermon. Por que tem que falar isso? Por que a Torá tem que te contar 4 nomes do Monte Hermon para falar o louvor da terra de Israel, que tem 4 governos se exibindo por ela, cada um dando o seu nome, cada um querendo que seja chamado pelo seu nome. E é essa terra que Hashem entregou para a gente. Senir é neve em linguagem em alemão, em algumas linguagens. Senir é neve na linguagem germânica e também na linguagem de Canaan, na linguagem antiga. Então, como Monte Hermon é famoso pela sua neve, então ele ficou com esses nomes. Toda a cidade da planície, Gilad, toda a área de Bashan, até Salha e Edrei, todas as cidades do governo de Og em Bashan. Porque somente Og, rei do Bashan, sobrou do resto dos Refaim, que era aquele povo que guerreou, os 4 reis com 5 reis, como já vamos ver no Rashi. Então, eis que, como que ele era gigante, esse Og, a sua cama é uma cama de ferro, que ela é dos maiores dos filhos de Amon, 9 amot de comprimento, 4 amot de largura, no cúbito de um ser humano, ou seja, no cúbito de Og. Mietra Refaim, que sobraram dos Refaim, que Amrafel, que era Nimrod, os amigos, fizeram aquela guerra na época de Avraham Avinu, e ele sobrou, como está escrito, Ve'avô Palit, ele foi o que sobreviveu. Então ele era muito gigante, muito forte, e mesmo assim Hashem entrega na mão de Moshe esse gigante chamado Og. Então a cama dele era 9 cúbitos, mas não como um cúbito normal de 48 centímetros, que é daqui até aqui, e sim Be'amat Ish, com a mão do Og, ou seja, ele era 9 vezes o seu braço. E esta terra que a gente citou antes, a gente herdou naquele momento, e de Aroer, que fica próximo do Nahal Arnon, metade do Monte Gilad dessas cidades, eu dei para a tribo de Reuven e para Gad. Ou seja, primeiro ele fala que o que a gente falou até agora, até esse versículo, que é até o Monte Hermon, de Arnon, do córrego de Arnon até o Monte Hermon, a gente conseguiu naquele momento. E qual foi a parte que foi para a tribo de Reuven e para Gad? De Aroer até metade do Gilad e as suas cidades, ou seja, não é conectado ao início do passuca essa parte, sim conectada ao final, sobre o que é dado para Reuven e para Gad. Mas a herança que eles pegaram naquele momento era até o Monte Hermon. O resto do Gilad e todo o Bashan, o governo de Og, eu dei para metade da tribo de Menashe, toda aquela parte do governo de Hevel Argov, a gente falou aquela parte do palácio, aquela parte que é chamada em nome daquele governo, que era chamado Eretz Refaim, que foi dada para Avraham Avinu. E aí, filho de Menashe, pegou toda essa parte do Argov até a limitação, até a fronteira do Geshuri, do Mahati, e ele chamou aquela parte do Bashan de Havot Yair, de sítios de Yair, já que ele foi lá e conquistou, ele foi lá e participou, até os dias de hoje com esse nome.